Glória a Deus. É bom estarmos na presença de Deus. Glória a Jesus. Já esta tarde ouvimos o Salmo 27, lemos o Salmo 27, em que o salmista, ele diz que o Senhor é a força da minha vida. E nós podemos dizer, irmãos, que o Senhor é a força da nossa vida. Aleluia. É Ele que a cada dia nos fortalece, nos anima para continuarmos trilhando este santo e glorioso caminho. Este caminho que tem um nome. Este caminho que é Jesus. Louvado seja Deus. Também já ouvimos a leitura de outro texto que nos fala que devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. É verdade ou não é, irmãos? Há tanta coisa, irmãos. Há tanta coisa que não é pecado, mas torna-se um embaraço para que nós não possamos correr a carreira, irmãos, que começámos um dia a caminhar. E não interessa, irmãos, não é o mais importante o dia em que nós começamos a andar neste caminho, mas o mais importante é chegarmos ao fim. Porque há quem comece bem e acabe mal. Mas nós queremos, eu desejo, e os irmãos também, acabar bem. Não vale a pena vivermos aqui algum tempo muito felizes, dizermos que amamos o Senhor, amamos a Sua palavra, somos crentes, mas depois, pelo caminho, pararmos, desistirmos e alguns voltam mesmo para trás. Mas eu nesta tarde quero desafiar os irmãos para que não possamos nem parar, nem olhar para trás, mas possamos continuar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque temos um Deus que nos ama e temos um Deus que está connosco. Não estamos sós, bendito seja o Senhor. A Deus toda a glória. Meus amados, antes de mais quero agradecer as vossas orações a favor da minha esposa. Tenho boas notícias também para os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos sabem desde outubro que nós travamos uma grande batalha, uma grande luta, mas sabemos que não temos estado sós. Os irmãos têm estado também connosco nesta luta, nesta batalha, que é a saúde da minha esposa. Ela estava com um problema renal, teve que levar umas próteses nos rins, e quando estava nesta situação, ela teve fortes dores de cabeça e descobriram em outubro um tumor na cabeça. E a minha esposa, há pouco tempo, voltou novamente a fazer uma ressonância magnética e os médicos disseram: olha, Beatriz, o tumor está na mesma. Não houve crescimento. Então isto é um bom sinal. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que Deus tem operado. Deus tem ouvido a oração, o clamor do seu povo. Aleluia. Irmãos, quando nós clamamos é porque nós acreditamos, é porque nós confiamos no poder do Senhor. Então o médico apenas disse: olha, vamos agora vigiar e daqui a um ano nós vamos repetir o exame. Irmãos, nós estamos confiantes no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos, pelas vossas orações, pelas palavras de apreço, de carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz também por ver aqui alguns colegas, pastor Costa, muito me alegra em ver o irmão, é uma felicidade, glória a Deus. E eu dizia esta tarde ali em Silvas, irmãos, eu dizia esta tarde, e os irmãos que estiveram em Silvas, que há aqui alguns irmãos que estiveram também em Silvas, eu dou graças a Deus, irmãos, por todos os servos de Deus. Por todos os servos de Deus, irmãos, que passaram pela minha vida, porque nós aprendemos com todos eles, irmãos. Não eram homens perfeitos, nem há nenhum homem perfeito, mas nós temos aprendido que há apenas alguém que é perfeito. E Ele nos está aperfeiçoando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E esta tarde Ele ainda quer, irmãos,
quer que nós saiamos daqui, irmãos, de forma diferente daquela que nós entramos. Os irmãos querem sair mais abençoados, mais animados, mais fortalecidos. Irmãos, não é porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. E eu sei qual é a resposta, mas eu não posso deixar de fazer esta pergunta. Os irmãos querem viver uma vida vitoriosa? Um amém tão fraquinho. Eu estava a pensar que é que nos campos de futebol, irmãos, os irmãos sabem, nos estádios, aquela gente grita quando alguém até nem meteu o golo, mas passou ao lado. Irmãos, os irmãos querem ter uma vida vitoriosa. Então os irmãos, segurem-se bem na cadeira por causa daquilo que vão ouvir. Eu também quero uma vida vitoriosa, irmãos. Mas mais importante, irmãos, do que aquilo que os irmãos vão ouvir, é aquilo que, depois dos irmãos ouvirem, aquilo que os irmãos irão fazer. Os irmãos entenderam o que eu disse? Nem todos. Eu vou repetir. Mais importante daquilo que os irmãos vão ouvir, é aquilo que os irmãos depois vão fazer. Esta tarde, irmãos, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24. Irmãos, a Bíblia está cheia de perguntas. Pessoas foram a Jesus e fizeram perguntas. E Jesus também fez perguntas. E neste capítulo 24, encontramos Jesus fazendo uma pergunta a 2 discípulos. E esta pergunta encontramos no versículo 17. Lucas 24, verso 17, que diz assim: E ele lhes disse, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? Que palavras são essas que entre vós trocais, e porque estáis tristes? Eu não sei se nesta tarde temos entre nós alguém que se sente triste. Eu não vou perguntar se temos entre nós alguém que está triste. É possível que esteja entre nós alguém que está triste. Mas quero dizer que o Jesus que fez a pergunta aos seus discípulos, que palavras são essas que entre vós trocais e porque estáis tristes? Jesus mesmo, sem que tu respondas, Ele sabe aquilo que está no teu coração. Jesus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que nada está oculto aos olhos do Senhor. Posso ouvir um amém? Nada está oculto aos olhos de Deus. Sem que haja uma palavra na nossa boca, Ele conhece tudo. Ele sabe os teus pensamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavras são essas que entre vós trocais e porque estáis tristes? E depois no verso 46, Jesus torna a dizer, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Voltando novamente ao versículo 17, Jesus faz a pergunta, mas no versículo 26, diz assim, depois de um diálogo que todos nós conhecemos, os discípulos vinham de onde, irmãos? Vinham de Jerusalém, iam para Emaús,
eles tinham estado, irmãos, eles tinham assistido à crucificação do Senhor Jesus. E a razão da sua tristeza é porque eles tinham bem vivo na sua mente a crucificação do Senhor, do seu Mestre. Aquele em quem eles tinham toda a esperança e confiança, mas que certamente estava bem vivo na sua mente todo aquele quadro, irmãos, aquele quadro terrível, a crucificação do Senhor, o desprezo pelo Senhor, aqueles desafios, irmãos, dos soldados e das autoridades, dizendo: tu que salvaste os outros, não te salvas a ti mesmo, desce da cruz e nós vamos crer que tu és o Cristo. Irmãos, será que Jesus não podia descer da cruz? Ele podia, irmãos. Mas diz aqui o versículo 26, quando Jesus fala com eles e diz que, o verso 25, podemos ler também o versículo 25, diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Meus amados, esta tarde eu quero falar sobre o preço da vitória. Irmão, Jesus está falando aqui sobre o preço da vitória. Quando ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E no verso 46 Jesus volta a dizer o mesmo. E diz-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Louvado seja Deus. Irmãos, o preço, irmãos, da vitória, da grande vitória, daquela vitória de que tu e eu desfrutamos, irmãos, teve um preço muito elevado. Esse preço foi a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por causa dos meus e dos teus pecados. Ele tomou o lugar do pecador, o justo tomou o lugar do injusto, o santo tomou o lugar do pecador, para que tu e eu pudéssemos ter vidas vitoriosas. Meus amados, a pergunta que eu coloquei é esta: queremos nós ter vida vitoriosa? Então, irmãos, nós vamos falar sobre o preço que cada um de nós tem que pagar para ter uma vida vitoriosa. Olha, em primeiro lugar, se tu queres ter uma vida vitoriosa, tu vais ter que lutar. Posso ouvir um amém? O irmão está disposto a lutar. Irmãos, é impossível termos uma vida vitoriosa, irmãos, não travando lutas. O cristão, irmãos, ele precisa, irmãos, ser um vencedor, e só é possível ser vencedor se ele lutar. E nós temos que lutar, irmãos, contra grandes adversários. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós temos que lutar, irmãos, contra o diabo. O diabo, irmãos, ele é real. O diabo é nosso adversário, ou não é, irmãos? Irmãos, nós temos que lutar contra a nossa própria carne, contra a nossa natureza. Os irmãos não têm notado, não têm sentido essa luta terrível que o crente trava com a sua própria carne, com a sua própria natureza. Irmãos, o crente, se quer ter uma vida vitoriosa, ele vai ter que lutar. Lutar contra o diabo, contra a sua própria carne e contra o mundo. O mundo, irmãos, vive em desarmonia, em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Nós também, houve tempo em que nós andávamos, irmãos, segundo o curso deste mundo. Mas um dia nós encontramos Jesus e Ele mudou o rumo da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia, irmãos, que dia maravilhoso que marcou a minha vida e a vossa vida. Irmãos,
eu dizia, nós temos que lutar porque nós temos adversários. E Paulo, irmãos, fala, irmãos, de vários adversários. Quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Irmãos, há muita gente que se levanta contra o Evangelho. Há ou não há? Há muita gente que se levanta contra Deus. Há muita gente que, irmãos, é contra a Bíblia, é contra os crentes, é contra a fé. Irmãos, e nós sabemos que nós precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda de Deus para vencermos. Mas para isso, irmãos, nós temos que enfrentar estas lutas. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso amigo, vosso adversário, ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo é nosso adversário. Nós temos que lutar, mas não vamos lutar sós, irmãos. A Bíblia diz, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que lutar, mas maior é aquele que está em nós, aquele que está em ti é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, olha, irmãos, nós vamos ter que correr o risco de perder. Nós já ouvimos falar esta tarde sobre os heróis da fé. Irmãos, eles foram heróis porque eles lutaram até ao fim. Nem sempre venceram, irmãos. Mas nem sempre, irmãos, as coisas correram como eles certamente desejariam. Mas eles venceram, irmãos. Porquê? Porquê que eles venceram? Porque ficaram firmes na fé. E é importante, irmãos, que nós possamos ficar firmes na fé. Temos que correr o risco. Olha, meus amados, temos alguns exemplos na Bíblia. Davi, irmãos, quando teve que lutar contra Golias, irmãos, ele correu o risco de ser morto ou não correu, irmãos? Correu. Irmãos, nós não lemos que o Espírito Santo tenha dito a Golias, olha Golias, tu vais vencer. Não encontramos na Bíblia, irmãos, que um anjo lhe tenha dito, olha, tu vais vencer Golias. Não encontramos, irmãos, nenhuma revelação que tivesse dito a Davi que o Golias ia cair morto. Mas, irmãos, uma coisa nós sabemos, pela palavra de Deus. Ele creu na possibilidade de vencer pela fé. Irmãos, e pela fé nós podemos vencer. Nós podemos vencer os Golias que se levantam na tua vida e na minha vida. Ele disse estas palavras, Davi disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja Deus. Oh, meus amados, é esta a nossa confiança. Aleluia. A confiança da fé. Irmãos, a fé, como já ouvimos, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Irmãos, certa vez um oficial chegou junto de Jesus dizendo que o filho estava muito mal. E sabe, Jesus disse, olha, vai para a tua casa que o teu filho está vivo. E diz a Bíblia que este homem, ele creu no Senhor Jesus e foi para a sua casa. E diz que no caminho vieram alguns da sua casa que disseram, olha, o teu filho vive. E ele perguntou, a que horas foi? Às tantas horas. E ele disse, foi a essa mesma hora que Jesus disse, o teu filho vive. Ele creu, irmãos. Tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, se nós queremos ser vitoriosos, nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que correr o risco de perder. Se queremos ser vitoriosos, irmãos, nós temos, irmãos, que nos preparar e gastar tempo. Irmãos, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve 30 anos, irmãos, de preparação. Quando nós, irmãos, lemos acerca de Moisés, irmãos, antes que Moisés fosse a Faraó,
Irmãos, 40 anos Moisés esteve no deserto. 40 anos. Mas nós sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, nós sabemos, irmãos, que Moisés era um homem com as suas limitações, mas ele cria num Deus Todo-Poderoso. E ele disse a Moisés: olha, Moisés, eu irei contigo, eu estarei contigo. Irmãos, e o Senhor não tem dito a cada um de nós que está connosco? Irmãos, nós não queremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Irmãos, e é a presença de Deus que faz toda a diferença. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Irmãos, se nós queremos ser vitoriosos, os irmãos ainda querem ter uma vida vitoriosa. Os irmãos estão a acompanhar. Olha, irmãos, nós temos que lutar. Amém? Nós temos que correr riscos. Nós temos, meus amados, nós temos que pagar o preço da renúncia. Temos que pagar o preço da renúncia. Irmãos, o apóstolo Paulo nos dá o maior exemplo de renúncia. A pessoa bendita de Jesus. E ele, quando escreve à igreja, aos Filipenses, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, vemos, Paulo está falando aqui, irmãos, acerca da humilhação do Senhor Jesus. Irmãos, fala da renúncia do Senhor Jesus. Irmãos, que sendo Deus, irmãos, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porquê? Por causa da sua humanidade. Irmãos, a Bíblia diz que ele se fez servo. Irmãos, ele se humilhou, diz, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Mas, irmãos, pois a Bíblia diz, Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus, Ele venceu, mas, irmãos, Ele se humilhou. Ele renunciou, irmãos, a sua glória. Ele renunciou, irmãos, o céu. Ele veio a este mundo, tomou a forma humana, humilhou-se, fazendo-se servo, e foi até à morte, e à morte de cruz. Irmãos, nós não temos, o cristão não tem dificuldade nenhuma em se prostrar diante da pessoa bendita de Jesus. Irmãos, eu a cada dia, irmãos, eu sinto esta necessidade de me prostrar diante do Senhor. Irmãos, prostrar-me, irmãos, com gratidão. Prostrar-me, irmãos, com adoração, com louvor. Porque, irmãos, sendo eu um miserável pecador, o Senhor me amou. O Senhor veio ao meu encontro. E eu louvo a Deus, irmãos, porque quando eu estava vivendo uma vida de completo desespero, com 16 anos de idade, numa vida já de desespero, uma vida que eu dizia, uma vida que não tem sentido, que não vale a pena viver. Mas quando ouvi a palavra de Deus, quando ouvi o Evangelho, irmãos, continua a ser o poder de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e Deus mudou a minha vida. E Deus deu um novo rumo à minha vida. Deus deu um novo sentido à minha vida. E eu louvo a Deus porque há 44 anos, irmãos, eu conheço este Deus maravilhoso. E tenho visto que Ele é um Deus fiel. Aleluia, glória ao nome. E que Deus quer fazer de cada um dos seus filhos um vitorioso. Não um derrotado, mas um vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós queremos ser vitoriosos, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus determinados. Nós sabemos até onde já chegamos.
mas ainda não atingimos a meta. Por isso nós ouvimos, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque, irmãos, ainda não atingimos a meta. Mas eu quero atingir, irmãos. Eu quero chegar lá. E vou chegar lá com a ajuda do Senhor. E eu quero chegar junto com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória. Irmão Jesus, irmãos, foi alguém com determinação. Alguém que decidiu com firmeza. Jesus mesmo disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh, irmãos, Jesus em momento algum, irmãos, olhou para trás. Irmão Jesus, ele foi determinado. Ele foi determinado. Irmãos, ele foi. Ainda que o diabo procurou persuadir Jesus a desistir. Irmãos, houve outros procuraram persuadir Jesus a desistir. Estou-me lembrando quando Pedro disse ao Senhor estas palavras. Diz que tomando-o à parte começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus também no Getsémane, irmãos, ele agonizou, ele orou ao Pai dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, vai sempre haver alguém a querer nos fazer desistir da nossa fé. Os irmãos estão a ouvir? Mas, irmãos, devemos seguir em frente. Devemos ser determinados. Louvado seja o nome do Senhor. Se queres ser vitorioso, irmãos, a coisa está a apertar, irmãos. Se queremos ser vitoriosos, irmãos, vais ter que te preparar para sofrer. Posso ouvir um amém? Irmãos, o que é que Jesus disse àqueles discípulos? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Agora, irmãos, tome nota do que vou dizer. Jesus disse, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora, irmãos, no lugar de Cristo, o irmão põe o seu nome. Porventura não convinha, João, que sofresse para que entrasse na glória? Os irmãos colocaram o vosso nome. Porventura não convinha, Rosa, que padecesses essas coisas para que entrasse na glória? Irmãos, Paulo, ele diz que a glória que nos está reservada, irmãos, não tem comparação. Irmãos, com os momentos difíceis, com o sofrimento deste tempo presente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, Paulo, ele pedia, e quer avançar, irmãos. Paulo, ele diz, irmãos, não quero que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Noutro lugar diz, porque mesmo quando chegámos a Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes todos fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, é nas lutas, é nas dificuldades, irmãos, que nós podemos sentir que Deus está connosco. Alguém me tem dito algumas vezes, por causa desta situação da minha esposa, esta separação de tantos meses, alguém me tem dito, João, tu disfarças muito bem. Irmãos, porque nós temos que estar à frente do povo. Nós temos que animar os crentes. Irmãos, como é que eu posso animar os irmãos se não estiver animado também? E quem é que me anima, irmãos? É aquele que anima também os irmãos. É o Senhor. Aleluia. Não é ficando fechado em casa, no quarto, a lamentar-me. Há pouco estava ali um versículo que dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu ainda acredito, quando vimos a presença de Deus, Deus faz milagres. Irmãos, Deus transforma, Deus muda as situações. E nós estamos aqui esta tarde, irmãos, porque nós acreditamos que temos um Deus vitorioso e que quer fazer do seu povo, de cada filho seu, um vitorioso também. Deus não quer que nós vivamos, irmãos, de cabeça baixa, mas Deus quer, irmãos, que vivamos com cabeça erguida. Louvado seja o nome do Senhor.
Estou quase a concluir. Irmãos, se queres ser um vitorioso, tome nota do que vou dizer. Se queres ser um vitorioso, te prepara para sofrer derrotas. Aí os irmãos pensam que é só vitórias. Há derrotas, irmãos. E as derrotas, irmãos, têm dois lados. Olha, eu tenho dado este exemplo. Os irmãos sabem, eu não percebo nada de eletricidade. A primeira vez que eu pendurei um candeeiro na minha casa, eu estava casado há poucos dias, e é claro, eu quis pendurar um candeeiro na entrada. Irmãos, e eu esqueci-me de desligar as luzes, a corrente elétrica. Irmãos, eu toco nos fios e estava em cima de um escadote, pumba, caí no chão. Lembrei-me que não tinha desligado a corrente elétrica. Desliguei. Depois, não desisti, fui persistente. Cheguei novamente. Eu não sabia que havia um fio, um negativo e um positivo. E eu pus uma fita cola à volta daquilo tudo. E liguei a corrente. E aquilo deu um estouro. Oh, irmãos, o candeeiro caiu. O interruptor ficou preto. Mas depois aprendi. Às vezes nós temos que aprender com os erros, irmãos. Irmãos, e as derrotas, irmãos, têm dois efeitos. Um efeito negativo e tem um efeito positivo. O negativo, irmãos, é que muita gente, irmãos, quando sofre derrota, desiste, volta para trás, não quer continuar. Mas, irmãos, não podemos esquecer o que a palavra de Deus nos ensina, quando diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, todas as coisas contribuem, até, irmãos, aquelas que nós achamos que não são boas, elas contribuem. E o lado positivo, irmãos, das derrotas é que, irmãos, as derrotas levam-nos muitas vezes a um quebrantamento. Quando somos derrotados, olha, irmãos, o nosso nariz empinado, ele fica para baixo. É ou não é, irmãos? Quando nós somos derrotados, irmãos, o nosso nariz fica empinado, fica para baixo. Sabem porquê? Porque começamos a reconhecer os nossos limites, o quanto somos fracos e frágeis. Não sou ou não era aquilo que eu pensava que era. Mas, irmãos, uma coisa nós temos aprendido é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por nós, irmãos, a derrota, irmãos, leva-nos também à reflexão. Não é para ficar trancado no quarto a chorar, mas porque fui derrotado. Porque é que eu perdi? Onde é que eu errei? Porque é muito fácil, irmãos, na hora das nossas derrotas, nós até transferirmos as culpas para os outros. O marido para a esposa para o marido, os filhos para os pais para os filhos. Irmãos, e toda a gente tem culpa quando há uma derrota, menos a pessoa. Mas o lado positivo das derrotas é que nos deve, irmãos, levar à reflexão. E mais, as derrotas devem nos levar à aprendizagem. Fui incapaz, fiz a coisa errada, não soube administrar, mas, meus amados, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Irmãos, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos ainda querem ter uma vida vitoriosa. Irmãos, temos que lutar. Temos que, irmãos, correr o risco. Temos que nos preparar, irmãos, e gastar tempo. Temos que pagar o preço da renúncia. Precisamos ser determinados. Estar preparados para sofrer. Preparados para sofrer derrotas. Mas, meus amados, mas há uma vitória. A maior. A mais importante. E nós não tivemos que pagar nada.
mas já foi pago por nós. A maior vitória. Irmãos, a mais importante, já foi paga. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa vitória, irmãos, é a nossa salvação. Foi Jesus quem pagou o preço. Nós não temos nada a pagar. Mas, irmãos, temos atitudes a tomar. Nós não temos que pagar nada, mas temos atitudes a tomar. E que atitudes são essas? Eu louvo a Deus por aqueles que já tomaram estas atitudes. Irmãos, está escrito na palavra de Deus, irmãos, conhecem este versículo maravilhoso, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a primeira atitude, irmãos, para nós usufruirmos, para nós recebermos esta grande vitória que é a salvação, é crer na pessoa bendita de Jesus. Porque não há outro, irmãos. Eu falava esta manhã, irmãos, acerca de Nabucodonosor, quando ele mandou lançar Daniel lá no forno ardente. Irmãos, antes de lançar o forno, ele falava dos deuses dele. Ele falava dos deuses. Mas quando, irmãos, ele olha para dentro do forno e vê Daniel e vê um semelhante aos deuses, ele muda a sua linguagem e começa a dizer: o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, houve muito tempo que nós tínhamos muitos deuses, mas hoje temos um só Deus. Temos apenas um só Senhor. Temos apenas um único Salvador. Único! Porque não há outro. E suficiente, porque aquilo que Cristo fez foi suficiente para nós sermos salvos. E esta foi a primeira atitude. A segunda atitude, irmãos, para recebermos esta grande vitória, foi o arrependimento. Irmãos, quando ouvimos o Evangelho, irmãos, à semelhança daqueles que ouviram Pedro no dia de Pentecostes, o que é que Pedro disse? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Esta é a atitude para recebermos a maior bênção, a maior vitória, que é a salvação, é crer em Jesus, é nos arrependermos. A terceira atitude é confessarmos a Ele os nossos pecados. Eu, durante muitos anos, eu me prostrava diante dos homens, confessando os meus pecados, mas eu continuava carregando aquele fardo. E eu que fui à questão durante vários anos, irmãos, tantas vezes eu procurei alívio confessando os meus pecados, mas um dia encontrei, irmãos, aquele que não somente, irmãos, tirou o fardo dos meus pecados, mas o carregou sobre Ele mesmo. Jesus carregou os fardos dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, e para nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele nos perdoa, irmãos, e limpa, irmãos, de tal maneira como se nós nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa o Senhor tem feito. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O quarto passo, a quarta atitude para usufruir desta grande vitória que é a salvação. E quando desejariam ter a certeza da salvação, mas a Bíblia diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Por isso é que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus amados, esta é a maior vitória e que ninguém nos pode tirar. Posso ouvir um amém? Esta é a maior e a grande vitória que ninguém nos pode tirar. E tomem somente Jesus. Ele pagou esta vitória por nós. Louvado seja o nome do Senhor.
palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam. Quantos dos que estão aqui esta tarde já receberam Jesus? Levantem lá o vosso braço. Podem baixar. Foi um dia maravilhoso. Um dia que marcou a nossa vida. A minha, irmãos, já vão 44 anos. E ainda, irmãos, nem um momento sequer da minha vida, irmãos, eu me arrependi desta decisão de aceitar Jesus, de crer em Jesus, de me arrepender dos meus pecados, de confessar o seu nome. Nem, irmãos, mesmo no meio das lutas e das dificuldades, irmãos, eu tenho visto que Deus é fiel. E Deus, nesta tarde, eu acredito que Deus quer dar vitória àqueles que estão precisando de vitória. Quantos estão precisando de vitória na sua vida? Levantem o seu braço. Eu não vou perguntar qual é a dificuldade, qual é o problema. Mas, como eu disse no princípio, meus amados, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos, Deus sabe. Convido os irmãos a ficarem de pé. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício que tu efetuaste na cruz do Calvário, pelo seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Tomaste o nosso lugar, Senhor. Tu levaste não somente os nossos pecados, mas também as nossas dores, as nossas enfermidades, Senhor. Tu nos garantiste, Senhor, uma vitória completa e perfeita, Senhor. Deus, nós estamos gratos pela salvação da nossa alma, pela certeza que temos da vida eterna, Senhor. Mas também sabemos, Senhor, que estamos num mundo em que Tu tens dito, Senhor, no qual nós teríamos aflições. Mas Tu dizes para termos bom ânimo, Senhor. E nós temos, Senhor, o bom ânimo porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. E nesta tarde, Senhor, Tu viste estes braços, estas mãos levantadas. Senhor, Tu sabes o problema, a aflição, Senhor, a dificuldade de cada um, Senhor. Mas sabemos que Tu tens a solução. Tu tens, Senhor, todo o poder, toda a autoridade, Senhor. Senhor, para repreender todo o mal, toda a enfermidade, toda a dificuldade. Senhor, seja o que for, sabemos que para Ti tudo é possível, Senhor. Pai, nesta tarde eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que Tu toques, para que Tu abençoes, para que Tu restaures, para que Tu renoves, Senhor. Deus faz isto para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Temos chegado ao final do nosso culto, irmãos. Foi bom estar aqui. Amém. Deus sempre fala aos nossos corações. Deus sempre contente connosco. Aleluia. Cultos durante a semana, terça-feira e sexta-feira às 21 horas. Próximo domingo será o culto de ceia pelas 9 horas da manhã. E depois à tarde, às 18 horas, teremos o nosso culto, nossa celebração às 6 da tarde. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham uma boa semana. Que nesta semana nós possamos procurar mais e mais a presença de Deus. Que nós possamos nos ligar mais com Ele. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe e uma boa semana para os amados irmãos. Amém.